O Caniço, iconografia da Trindade, obra número 47. Deus. Mosaico em pastilhas de vidro e rocha, efeito 3D, 36, 46 por 57 centímetros. Vitral de referência, Paróquia Santíssima Trindade, Taubaté, São Paulo, Brasil. Não posso tocar, mas posso sentir a presença. Sonho de 2 de julho de 2018. A obra Deus, ou Mistério no Canício, de profunda carga simbólica, é um diálogo entre o imenso, a rocha, e o íntimo, o fragmento minúsculo. A engenharia artística edificando nas proporções das catedrais góticas, a busca da verticalidade para transformá-la em luz, reverberando através dos vitrais, verdadeiros mosaicos translúcidos. A pequena via entre o céu e a terra, utilizando a técnica do mosaico para expressar um dos maiores mistérios e mais complexos de teologia cristã, a Santíssima Trindade. Assim, a obra sacra utiliza a geometria e a cor para tornar visível o invisível. Ela ensina que, embora sejamos frágeis como um caniço que se move ao vento, estamos enraizados na solidez da Trindade e somos redimidos pelo Deus que não nos teve medo de se tornar tão pequeno quanto nós. Elementos geométricos e estruturais. A composição é construída por 3 formas geométricas fundamentais: o retângulo, o triângulo, o círculo e 3 círculos entrelaçados. 3 figuras fundamentais: mão, cruz e pomba. 2 juncos, tipo taboa ou isopo. Descrição iconográfica: 3 geometrias. O retângulo representa os 4 cantos da Terra: norte, sul, leste e oeste. As 4 estações, os 4 evangelistas e também um tabernáculo, onde Deus se faz presente. O triângulo, a moldura interna, o portal. Em tons claros, forma um triângulo que aponta para o alto. É o símbolo clássico e provavelmente o mais antigo para representar a Trindade. 3 lados que formam uma única figura, representando a unidade de substância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como os outros símbolos da Trindade, o triângulo representa em um só Deus 3 pessoas. A doutrina da Trindade, em primeiro lugar, vem da história do batismo de Jesus, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes de forma igual. Depois, Jesus a si mesmo se coloca dentro da Trindade, na grande comissão. Lucas 3, 21, 22. Mateus 28, 18, 20. A espessura maior no triângulo cria uma moldura física que separa o mistério trínico do restante da composição. Este relevo faz com que o triângulo funcione como um portal sagrado, destacando que a vida da Trindade está em um plano de realidade superior e proeminente. O círculo, a amêndoa. Como o círculo não tem começo e nem fim, é um símbolo da eternidade e muitas vezes usado como referência a Deus. A estrutura da fé: pedras versus vidro. Enquanto as pastilhas de vidro no fundo e nos círculos fazem o brilho e a cor, o uso da rocha na moldura retangular do triângulo e na mão de Deus confere à obra um senso de solidez e imutabilidade. Iconograficamente, isso reforça a ideia de que Deus é a rocha eterna e o fundamento seguro sobre o qual tudo se sustenta. Conexão com o título, o caniço, o contraste entre a pedra pesada
E o conceito do caniço, taboa, traz o brilho e a leveza. Mostra que a fragilidade da humanidade, o caniço, é protegida e emoldurada pela força indestrutível da rocha, Deus. Fidelidade ao vitral, referência. A transposição do vitral da paróquia Santíssima Trindade de Taubaté para o mosaico. Esse relevo adiciona uma dimensão que o vidro plano original não possuía, tornando a experiência da contemplação tátil e mais profunda. Escultura vitral. A utilização magistral de diferentes espessuras de materiais transforma o mosaico em uma peça onde a teologia pode ser percebida não apenas pela visão, mas também pela percepção de volume e profundidade. A unidade na multiplicidade. A própria técnica do mosaico é uma metáfora iconográfica poderosa. Cada pequena peça tessela é única e irregular, mas quando unidas formam uma imagem coerente. Isso reflete a ideia de que, na visão cristã, a criação inteira, múltipla, encontra seu sentido e a unidade no Criador, uno. A borda externa, composta por quadrados claros e retangulares, atua como um limite entre o sagrado e o espectador, organizando o caos do fundo azul. A inscrição Deus na base do mosaico, a palavra Deus está gravada de forma simples. Sua posição na base do triângulo sugere que tudo o que está acima, toda a complexidade geométrica e de cores, é a definição visual desse nome. É o fundamento sobre o qual a obra se sustenta. O logo do artista, do lado do coração, reflete seu propósito de entrega de coração à obra de Deus. A Santíssima Trindade, o Deus que se faz próximo. A mão de Deus, Manus Dei, o Pai. No círculo superior, em relevo de pedra, representa a autoridade e a bênção criadora. A mão de Deus é usada como um símbolo de Deus Pai. Durante os primeiros 8 séculos da Igreja Cristã, foi o único símbolo usado para representar Deus. Diversas vezes a mão de Deus é citada na Bíblia. A figura dessa mão simboliza o poder e a força de Deus e sua providência para toda a criação. Seu desenho tem várias formas diferentes. Quando parece conduzida por pessoas, indica o cuidado e a dedicação de Deus para com o povo. Quando aparece com o dedo polegar, o dedo indicador e o dedo do meio estendido e os outros fechados na palma da mão, é o símbolo latino da Trindade. A mão com o indicador estendido, o dedo do meio curvado em forma de C, o polegar cruzado sobre o anelar, o dedo mínimo curvado em forma de C, formam a letra IXXC, uma abreviação para o nome de Jesus em uma língua grega. Na mão de Deus, o Pai, faz com que o gesto de bênção e criação literalmente saia da obra em direção ao espectador. Isso cria uma sensação de presença física, de uma ação contínua da divindade na história. A cruz, o Filho. No círculo esquerdo, em azul profundo, a cruz tipo latina, o símbolo máximo da redenção para os cristãos. E, por isso, chamada de sinal do cristão. Vem do grego tau, do latim cruz, uma figura geométrica formada por 2 linhas ou barras que se cruzam em um ângulo de 90 graus, dividindo em uma das linhas ou ambas ao meio, e normalmente representa uma divisão do mundo em 4 elementos ou pontos cardeais, ou então a união dos conceitos de divino na linha vertical e o mundano na linha horizontal. No período, esse símbolo é a representação do sofrimento, dor, angústia. Provavelmente, essa definição tenha o sentido original, já que em Roma, antes mesmo da morte de Cristo,
era usado para essa finalidade. A pomba, o Espírito Santo. No círculo direito, em tons brancos, se invoca a luz. A pomba é um símbolo do Espírito Santo que provém da história do batismo de Jesus, onde o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. A auréola, com 3 raios que circundam a cabeça da pomba, identifica o Espírito Santo como membro da Trindade. Uma pomba sem auréola é apenas um símbolo de paz. Mateus 3,16. Época utilizada todas, especialmente Pentecoste. Veja QR Code, obra número 38, Vitral da Luz. 3 círculos entrelaçados. Esta figura, formada por 3 círculos entrelaçados, é o símbolo da Trindade. Eles representam a natureza eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles lembram que há um só Deus que se revela em 3 pessoas. A intersecção dos círculos gera a figura de uma triquetra, um símbolo antigo da Santíssima Trindade. Suas 3 linhas iguais em forma de arco representam a igualdade das 3 pessoas. A linha contínua expressa a eternidade. E o entrelaçamento das linhas mostra que indivisível. Deus cria o homem, busca nisso. Deus salva através da cruz e do peixe, Cristo. Deus ilumina a história no formato do vitral. A dinâmica, periclorisis, a dança divina. O centro da obra não é um ponto fixo, mas o encontro dos círculos. Note que o círculo do topo, Pai, derrama-se para baixo. O círculo da esquerda, Filho, sustenta a base. O círculo da direita, o Espírito, fecha o ciclo de retorno. Essa disposição visual reforça a ideia de que Deus, nessa exposição, não é um conceito estático, mas um movimento de amor. O mosaico, com o seu brilho que muda conforme a luz se incide nas peças, reforça esse dinamismo. Deus muda e vibra conforme o olhar de quem o contempla. Tal como um caniço que se move ao vento, mas permanece firme na sua raiz. O mistério da encarnação, um peixe. Na intersecção dos círculos, na parte inferior, a figura de um peixe se forma, aprofundando o significado teológico. O peixe identifica Jesus como Filho de Deus Salvador. Localizado no ponto onde os círculos se tocam, ilustra que Cristo é a ponte entre o divino e o humano. O ponto de encontro entre o céu, a cabeça do peixe, um único ponto de origem da intersecção dos 3 círculos. E a terra, a cauda do peixe, uma reta, o divino e o homem, de origem de 2 pontos. O Novo Testamento, o novo triângulo, que surgiu com a representação da cauda do peixe, onde nasceu a igreja, a dualidade Cristo-Maria. A localização horizontal reforça que Jesus se fez homem através de Maria, fecundada no coração pelo Espírito Santo, unindo a humanidade redimida à santidade divina. Deus se fez pequeno. A catequese visual sobre o kenosis, o esvaziamento de Cristo, feita com a linha horizontal para a formação da cauda, revela a técnica sobre a escala e a construção do peixe, elevando a obra para um nível de detalhismo místico e impressionante. A utilização de cacos menores que uma agulha para representar o Deus que se fez pequeno. É uma catequese visual sobre o esvaziamento de Cristo. A confecção do símbolo do peixe através da inclusão da linha horizontal para a formação da cauda com pequenos fragmentos da cor da taboa marrom, menores que o olho de uma agulha. Porta pequena
Obra número 3, Jesus de Cafarnaum. Carrega um simbolismo poderoso, humildade e proximidade. Representa o Deus que se fez pequeno para habitar entre os homens. É uma referência direta à fragilidade do caniço, Taboa. Apesar de pequeno e humilde, contém a presença do Altíssimo. Identidade étnica. A reafirmação da humanidade real e a história de Jesus feita com a utilização dos mesmos cacos da pastilha cor de Taboa, o marrom que representa a cor de pele dos judeus, um Jesus judeu, não europeu. O contraste de materiais e escala. A obra representa um contraste teológico através da física dos materiais. A rocha, o Pai. Peças de pedra 2 vezes mais espessa que o normal, criando um efeito 3D que representa a força, a autoridade e a solidez da rocha eterna, onde se construiu a igreja. O fragmento, o Filho. Peças menores que uma agulha, representando a fragilidade assumida por Cristo na encarnação, mas com a grandeza do templo reconstruído em 3 dias. A unidade, o Espírito Santo, a rocha e o fragmento coexistente no mesmo mosaico, assim como a majestade e a humildade coexiste entre Deus, gerada a partir o sopro do coração de Maria. As camadas infinitas da obra. O detalhe do peixe minúsculo transforma a experiência do espectador. É necessário aproximar-se fisicamente da obra para enxergar o Salvador. Da mesma forma que é preciso aproximar-se com humildade de Deus para entender o seu mistério. O mosaico Deus torna-se, assim, uma representação completa do Deus grandioso e tridimensional, a rocha, ao Deus íntimo e pequeno, peixe, caniço, o olho da agulha, onde ao mesmo tempo Deus infinito, grandioso, é capaz de ser minúsculo, fragmento, capaz de passar, nascer, feito homem. Os 2 caniços, a humanidade redimida. Na base surgem 2 caniços, Taboa ou Isopo, que representam matrimônio e humanidade. As 2 hastes representam o homem e a mulher, Adão e Eva, no seu matrimônio em Deus, mas também o novo Adão, Jesus, e a nova Eva, Maria. Ver detalhes no QR Code. A cor da pele. O tom marrom das taboas representa a cor da pele dos judeus, enfatizando a encarnação real e histórica de Cristo. A taboa do Carmelo de Lisieux. Em sua pequenez, Santa Teresinha escolhe não por acaso ser simbolicamente representada por um caniço, pois certamente sabia que Jesus se permitiu ser também um caniço. 2 juncos, ou isopo, Deus Filho e Jesus Homem. Do céu aspergiu sangue e água para a purificação da humanidade. A haste, ou isopo, de nome comum, sorgo, uma planta que cresce nas rochas. A haste dessa planta poderia ser comprida o suficiente para levar a esponja com o vinho agre, vinagre, vinho azedo, a boca de Jesus. João 19, 29. A esponja possivelmente se tratava de uma manjerona, uma planta selvagem, herbácea, perene, nativa da região do Mesopotâmia. Possuía flores brancas, aromáticas e folhas peludas, de sabor forte. O vinagre era utilizado nos banheiros públicos romanos, chamavam de latrina. O usuário da latrina molhava a esponja na água e a usava em suas partes. E ao final,
Da sua limpeza, o embebia em vinagre para fazer a asepsia do objeto para o próximo poder usar. Logo, a esponja no caniço oferecido para Jesus na cruz seria como um lenço umedecido, papel higiênico de hoje. Jesus provou, mas não tomou, pois esse vinagre poderia amortecer sua dor. E essa dor ele assumiu plenamente por nós. O milagre da travessia, o mar de junco, o mar vermelho, onde a vida venceu a morte com a presença da água e o sangue. A purificação divina, onde também somente atravessaram os escolhidos por Deus. A simbologia das cores. O olhar mais perto para os detalhes que escaparam à primeira vista. O mosaico é dominado por uma paleta de azuis, mas as variações cromáticas nos círculos centrais sugerem a identidade de cada pessoa. Dourada, amarelas, brancas. Na moldura de quadrados claros do retângulo e do triângulo, há uma inserção aleatória de tons dourados e amarelados. Isso cria um efeito de pulsação luminosa. Representa a graça que transborda do divino para o mundo exterior, o espaço do espectador. O azul do fundo representa o infinito, o céu e o mistério insondável de Deus. A técnica do mosaico, com as teselas de diferentes tons de azul, cria uma sensação de movimento, como se a divindade fosse viva e vibrante, não estática. O negro escuro, mandorla. Existe um contorno oval quase circular, auréola, escuro que envolve os 3 círculos. Na arte sacra, isso chamamos de mandorla, ou amêndoa. Ela representa a nuvem do não saber, ou o mistério intransponível. Indica que, embora possamos ver e sentir Deus, as cores, a sua essência última permanece um mistério. Supremacia de Deus, que a mente humana não consegue penetrar totalmente. O vermelho, o sangue e a vida. Os 3 círculos centrais são delimitados por finas linhas de cor vermelha. Na iconografia clássica, o vermelho simboliza a humanidade, o sacrifício e a vida biológica. A presença do vermelho unindo as 3 pessoas sugere que a Trindade não está distante no céu azul, mas está comprometida com a vida e com a salvação, o sangue de Cristo, que une o Criador à criatura. O verde, nos centros de cada conjunto de arcos da triquetra. Um fragmento do indivisível de cor verde, simbolizando as plantas vivas. Note também que é a cor das folhas das 2 taboas. Abundante na primavera, ela é usada para representar o triunfo da vida sobre a morte. É a cor litúrgica do período da Trindade e Epifania. Verde e vermelho. O verde simboliza o jardim terrestre, enquanto o vermelho representa o sangue de Jesus que cobre e redime esse mesmo jardim. O verde simboliza a vida e a esperança. O amarelo, presente nos 3 círculos. A cor amarela representa a cor da luz divina. O branco alaranjado, presente na figura da mão, está associada a Deus Pai, o Criador, enquanto os tons alaranjado remetem à luz primordial. Azul escuro, representa na cruz tipo latina, está associada com o Filho, Jesus Cristo. Note que há elementos que sugerem uma estrutura
cruciforme ou uma descida à humanidade, encarnação. O azul próximo ao violeta, símbolo da verdade, da realeza e da penitência. O azul também é relacionado à cor mariana. O branco claro, presente na representação da pomba, representa o Espírito Santo. A claridade das pedras brancas invoca a pureza, a luz, símbolo tradicional do sopro divino. Resumo teológico. A obra não tenta explicar Deus, mas sim convidar à contemplação. Ela mostra um Deus que é comunhão. Os círculos unidos, a ordem, o triângulo, o mistério, o fundo azul vibrante. É uma representação que equilibra a transcendência, a altura do triângulo, com a imanência, a proximidade das cores que se tocam. Relação entre a obra Deus e o título da exposição e livro, O Caniço Iconografia da Trindade, em detalhes cromáticos mais específicos que revelam camadas adicionais de significado. A relação com o caniço, o título da exposição é uma chave de leitura fundamental. Na tradição bíblica e espiritual, o caniço, ou cana, invoca dois conceitos principais que contrastam com a imagem de Deus. A fragilidade humana, em Isaías 42, 3 e Mateus 12, 20. Dizer: não quebrará o caniço rachado. O caniço representa a criatura humana em sua fragilidade, pequenez e instabilidade perante o vento. Ao colocar a iconografia da Trindade sobre o título O Caniço, surge o mistério grandioso de Deus que se revela na nossa pequenez. O mosaico, sendo feito de pequenos fragmentos quebrados, as tecelas, é uma metáfora perfeita para o caniço. A leveza divina é construída através e a partir de peças pequenas e frágeis. O prumo e a medida. Historicamente, o caniço também era usado como um varão de medir, uma régua. Assim, a obra Deus dentro da exposição de arte sacra pode ser vista como um padrão ou uma medida de todas as coisas. A geometria perfeita do triângulo e do círculo, que dá a ordem ao caos da existência. O conceito central, o caniço, a humanidade. O título da exposição é a chave para entender a relação entre o homem e o divino. A inspiração vem de Santa Teresinha, do Menino Jesus, o caniço, a planta taboa. Representa a pequenez e a fragilidade humana, mas também a sua resiliência. O símbolo, assim como a taboa, vive na água, o batismo, e aponta para o céu. O ser humano é chamado a manter sua postura espiritual, mesmo diante dos ventos da vida. O monograma da exposição, com a letra TC, une a Trindade, T e o caniço C, simbolizando que Deus e a humanidade estão entrelaçados em um único brasão, o brasão do amor. Deus não é apenas uma imagem trinitária, é o testemunho de uma vida que, embora frágil como um caniço, encontrou na rocha a sua força e sua pequena via. O artista agradece a Deus pelos dons recebidos e na feitura da obra. Loves Deo.